Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58, o seguinte: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e inabaláveis e sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu irmão, minha irmã, olhar para o mundo ao nosso redor nos dias de hoje é como contemplar um mar em constante tempestade, onde as ondas da agitação, da pressa, da ansiedade tentam a todo custo submergir a nossa fé. Nós vivemos em uma geração que corre contra o tempo, mas que, paradoxalmente, não sabe para onde está indo. Uma geração profundamente entristecida, que chora na solidão de quartos escuros, enquanto exibe sorrisos artificiais nas telas do mundo virtual. Eu diria que este é o tempo em que o ter usurpou o lugar do ser, onde o valor de um ser humano é tragicamente medido pela sua capacidade de consumo, pelos seus títulos, ou por aquilo que ele acumula em celeiros terrenos, que a traça e a ferrugem haverão de consumir. E no meio desse ruído ensurdecedor e desse vazio, esse vazio, eu diria, disfarçado de fartura, a palavra de Deus se levanta como um farol inabalável. E o apóstolo Paulo, nesse texto, eu diria que ele nos sacode com uma verdade impactante, uma verdade eterna. Ou seja, a nossa realidade presente é passageira. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e há um dia marcado na agenda da eternidade, onde tudo que nós conhecemos será transformado. Para compreendermos melhor a profundidade teológica desse mistério que o apóstolo Paulo nos revela, nós precisamos descer aos fundamentos daquilo que Deus planejou para o homem. Quando o texto nos afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino, ele não está, assim, desprezando o corpo físico que Deus criou, mas está, na verdade, nos lembrando de que a nossa atual condição humana, essa condição fragilizada, vulnerável pela queda lá no Jardim do Éden e manchada pelo pecado, carrega em si a semente da corrupção,
da decadência, da doença e, principalmente, da morte. O reino de Deus é de uma matéria espiritual e divina tão pura, tão gloriosa, que este vaso de barro atual, ou seja, a nossa estrutura física, sujeita ao tempo e ao desgaste, simplesmente não suportaria o peso dessa glória sem ter desfeito, sem ser desfeito. Há aqui uma necessidade absoluta de regeneração estrutural. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o mistério. Ele diz no verso 51, eis que vos digo um mistério. Na linguagem bíblica, um mistério não é algo que deve permanecer para sempre oculto, não. Mas sim um segredo divino que esteve guardado no coração de Deus e que agora foi desvendado pelo Espírito Santo para nos dar esperança e direção. Este mistério, ele diz aqui, é o verso 51, eis aqui vos digo um mistério. Esse mistério a que o Paulo se refere aponta para um evento que romperá a história da humanidade de forma, eu diria, abrupta, soberana e gloriosa. Trata-se da volta de Jesus para buscar a sua igreja. E o texto descreve esse evento, esse momento, como uma expressão de velocidade que desafia a nossa própria percepção do tempo. Ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, o verso 52. O termo original usado para momento é átomos, que se refere à menor fração individual de tempo. Algo tão rápido, mas tão rápido, que nenhuma tecnologia humana seria capaz de registrar. É a menor unidade de tempo, uma unidade indivisível, eu diria assim. É o piscar de um olho, é um instante milimétrico em que a eternidade invadirá o tempo cronológico. Não haverá tempo para ensaios, não haverá espaço para segundas chances ou para decisões de última hora. A velocidade do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus nos ensina teologicamente sobre a iminência e a necessidade de um estado contínuo de prontidão espiritual. A santidade não é uma veste que costuramos às pressas ao ouvir o som da trombeta, mas sim a indumentária do dia a dia daquele que vive com os olhos fitos nos céus, que tem foco nos céus. E esse evento glorioso será inaugurado pelo toque, ele diz aqui, o toque da última trombeta, no verso 52. Na tradição bíblica e no contexto do Antigo Testamento, as trombetas ou os chofars eram tocados para 3 propósitos principais. Primeiro, convocar o povo para a adoração, dar o sinal de partida para o acampamento no deserto e terceiro, alertar o exército para a batalha. Quando a última trombeta ecoar pelos 4 cantos do universo, ela estará cumprindo perfeitamente essas 3 funções de maneira cósmica. Ela convocará os escolhidos de Deus para a adoração eterna nas bodas do Cordeiro. Ela dará também o sinal definitivo de que a nossa jornada pelo deserto deste mundo chegou ao fim e que estamos partindo para a terra prometida celestial. E terceiro, ela declarará a vitória final do exército do Senhor sobre os poderes das trevas, sobre o pecado e sobre a própria morte.
Sim. Ao som desse instrumento celestial, ao som da última trombeta, né? Fala aqui, da última trombeta, no verso 52, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, aqueles que partiram confiando no Senhor receberão corpos que nunca mais conhecerão a dor, as lágrimas, a fadiga ou a finitude. E nós, os que estivermos vivos, assim ele diz, né? Seremos transformados. Transformados na mesma dimensão de glória. Essa transformação é uma exigência divina, porque, como o texto enfatiza, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É o verso 54. A palavra revestir traz a belíssima ideia de colocar uma roupa nova por cima da antiga, mas não como um disfarce, sim como uma metamorfose completa. Ou seja, o que é fraco será revestido de poder, o que é feio será revestido de beleza da santidade de Cristo. O que morre, no caso o nosso corpo, né? A morte, né? Será tragada pela vida eterna. E quando essa gloriosa troca de vestes acontecer, a história humana alcançará o seu ápice redentivo e a profecia mais antiga se cumprirá. E o apóstolo Paulo aqui repete: e assim se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. A morte que desde o Éden tem sido a maior tirana da humanidade, a ceifadora de sonhos, aquela que espalha o luto e o medo nos corações, será engolida, destruída e aniquilada para sempre pelo triunfo de Jesus Cristo na cruz e na ressurreição. E diante dessa perspectiva tão assustadora, o apóstolo Paulo solta um brado de triunfo que deve ecoar em nossa alma neste momento, né? Onde ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É o verso 55. O aguilhão era uma ferramenta pontiaguda, uma espécie de ferro ou espora de metal usada pelos agricultores para ferir e direcionar os bois rebeldes, quando puxava o cultivador. O pecado é o aguilhão da morte, a ponta venenosa que feriu a humanidade e que introduziu o veneno da separação de Deus na nossa história. É um aguilhão muito pernicioso. E a força do pecado que o apóstolo Paulo se refere aqui, ele diz: a força do pecado é a lei. Porque a lei de Deus, sendo santa e perfeita, expõe a nossa incapacidade humana de nos salvarmos por nossos próprios méritos, sentenciando-nos assim justamente à morte. Por isso que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Todavia, o Evangelho brilha com força total quando nós lemos aqui o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus absorveu o aguilhão da morte em seu próprio corpo na cruz do Calvário. Ele bebeu o cálice da ira divina. Ele cumpriu toda a exigência da lei e, ao ressuscitar ao terceiro dia, ele quebrou a ponta de ferro da morte, deixando-a desarmada e sem poder sobre aqueles que estão cobertos pelo seu sangue precioso. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, compreender esta teologia tão profunda
nos traz de volta, nos resgata com o coração quebrantado para o cenário da nossa geração atual. Como podemos viver de forma displicente, mergulhados na correria desvairada deste século, sabendo que nós fomos resgatados para uma glória tão excelsa, para a glória celestial? A agitação moderna é uma armadilha sutil do inimigo para entorpecer os sentidos espirituais do cristão, da igreja como todo. Quando nós estamos ocupados demais trabalhando para conseguir coisas, para acumular bens materiais, quando estamos correndo atrás de aplausos humanos e de status social, nesse momento a nossa mente se torna terreno e o nosso coração se esquece de que nós somos apenas peregrinos e estrangeiros nesta terra. Esquece que nós estamos apenas de passagem. Pois é, o ativismo excessivo da nossa geração rouba o tempo de oração, seca as lágrimas do arrependimento e transforma a nossa vida devocional em uma rotina fria e mecânica. Essa tristeza crônica que vemos no mundo de hoje é o resultado direto de uma humanidade que tentou substituir Deus pelas criaturas, que tentou preencher o vazio da alma com o consumo, mas que descobriu que as cisternas humanas são rotas e não conseguem reter a água da vida. São as cisternas rotas que o profeta se refere. Por isso o preparo para a volta de Jesus não é um evento teológico isolado que discutimos apenas nos templos, nas mensagens do domingo à noite, mas sim uma atitude diária de busca intensa e intencional pela face de Deus. Preparar-se significa priorizar o ser em detrimento do ser. Significa entender que ser filho de Deus, ser santo, ser separado, ser cheio do Espírito Santo e ser parecido com Jesus é infinitamente mais importante do que ter uma conta bancária recheada, do que ter o reconhecimento dos homens ou ter os prazeres efêmeros deste mundo. Esse texto bíblico, o apóstolo Paulo, na verdade, está nos convocando para uma preparação espiritual para aquele dia. E esse preparo espiritual exige de nós uma postura de discernimento para não nos deixarmos moldar pelo sistema corrompido dessa era. Nós precisamos resgatar urgentemente o altar da oração secreta, o altar da leitura reverente das Sagradas Escrituras, da reflexão diária, o jejum que mortifica a carne e a comunhão sincera que nos une com o corpo de Cristo. Olha, é no silêncio do secreto com Deus, que as vozes enganosas do mundo perdem o seu poder e que o nosso ouvido se afina para ser capaz de discernir o som da trombeta de Deus quando ela tocar. A última trombeta, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Esse preparo nos convoca a um encontro iminente com Jesus nos ares. Essa expressão mística e gloriosa aponta para o lugar da nossa redenção final. Fala do ar, dos ares. E o ar que muitas vezes na teologia bíblica é associado à esfera de atuação das forças espirituais do mal que operam na rebelião deste mundo. Neste dia, os ares serão transformados no palco da maior invasão de luz e glória da história da humanidade. Jesus descerá dos céus, dos mais altos céus,
e a sua igreja será arrebatada, arrancada da gravidade do pecado e da corrupção, para encontrá-lo nessa região celestial, purificando o próprio ambiente com a santidade dos remidos. Que abraço cósmico acontecerá neste dia glorioso. Que momento indescritível quando os nossos olhos fitarem os olhos daquele que nos amou até o fim, daquele cujas mãos ainda carregam as marcas dos cravos que garantiram a nossa transformação. Toda a dor da caminhada, toda a zombaria que sofremos por amor ao Evangelho, toda a renúncia contra o pecado, contra o brilho falso deste mundo, desaparecerão naquele dia. Desaparecerão no milésimo de segundo, quando ouvirmos a sua voz dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, diante de tão grande salvação e de tão gloriosa promessa, o apóstolo Paulo conclui o seu pensamento teológico com uma ordem prática e pastoral que serve como norte para as nossas vidas até que ele venha. Ele diz aqui no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ser firme significa ter raízes profundas, significa ser como uma rocha que não se move quando os ventos das falsas doutrinas, do relativismo moral e da indiferença espiritual sopram sobre a terra. Ser firme significa manter o caráter cristão intocado, mesmo quando todos ao redor se rendem à corrupção e ao suborno do sistema mundano. Pois bem, ser firmes no Senhor, ser constante, significa ser perseverante, regular, dar continuidade, não ser um cristão de altos e baixos, movido apenas por emoções passageiras ou por cultos avivados, mas caminhar com a mesma fidelidade, tanto nos dias de sol, quanto nas noites mais escuras de provação. Ele diz para sermos firmes e abundantes, para que sejamos de fato abundantes na obra do Senhor. Precisamos estar dispostos a gastar e a nos deixarmos gastar pelo avanço do reino de Deus. A obra do Senhor não se limita ao trabalho eclesiástico dentro de quatro paredes, mas abrange toda a nossa existência posta a serviço do próximo e principalmente da glorificação de Deus através de nossas vidas. Significa pregar o Evangelho com ousadia em uma geração que odeia a verdade, que tem comichões nos ouvidos quando se escuta a verdade. É estender a mão ao necessitado e consolar o entristecido com o mesmo amor com que nós fomos consolados. Significa viver de tal maneira na nossa profissão, na nossa escola, na nossa casa, na nossa vizinhança, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus através do nosso exemplo de vida. O apóstolo nos dá uma garantia maravilhosa de que o nosso trabalho não será em vão no Senhor. No mundo, muitas vezes nós trabalhamos e somos esquecidos. Investimos as nossas vidas em projetos humanos que desmoronam com as crises econômicas ou com o passar dos anos.
mas aquilo que fazemos para Jesus. Ou seja, cada oração, cada intercessão que fazemos diante de Deus em secreto por alguém, cada lágrima derramada por uma alma perdida, cada renúncia ao pecado para agradar ao coração de Deus, está registrado nos livros eternos e carrega um peso de glória que nunca se perderá. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, que neste momento de profunda reflexão devocional, onde nós estamos fazendo juntos, o Espírito Santo de Deus sonde as profundezas do nosso ser e nos alinhe com a eternidade. Que Ele possa arrancar de nós toda a poeira da agitação deste século. Que Ele venha curar a nossa alma de toda a tristeza que o mundo tentou nos impor e desfaça toda a ilusão que a nossa vida consiste nos bens que nós possuímos. Que a nossa maior busca diária seja a beleza de sermos achados nele, santos, irrepreensíveis, e sempre assim focados pela sua volta, pela sua vinda. Que possamos viver cada dia com a expectativa santa daquela manhã sem nuvens, onde a última trombeta ecoará, a corrupção dará lugar à imortalidade e nós voaremos ao encontro do nosso amado Senhor nos ares, nas nuvens. Mantenham-se firmes, guardem a fé, santifiquem as suas vestes, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e os seus passos já se ouvem na antessala da história. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.